Sim. Através da Morningstar Area, qualquer Morningstar Warlock pode obter apoio a qualquer momento. Mesmo que nossos irmãos estejam espalhados por todo o continente central, este lugar ainda pode nos manter intimamente ligados. As palavras de Paul tinham um tom de admiração, e o respeito que ele mantinha em relação aos Warlocks que haviam pensado nesse plano era óbvio. Sim. Se eu tivesse as coordenadas para a área da Estrela da Manhã da última vez, as coisas não teriam sido tão difíceis. Leyland parecia impotente enquanto suspirava. Haha, mas não é tarde demais para saber agora. A mão do boneco de aço pareceu bater no ombro de Leyland, mas passou pela figura negra. Como se tentasse esconder seu embaraço, Paul imediatamente riu enquanto falava. Oh! A propósito, todas as nossas organizações de bruxos de linhagem fornecem uns aos outros serviços de entrega de longa distância. Claro, eles cobram uma taxa e precisam estar em boas condições com a outra parte. Warlocks Bloodline são muito unidos. Os olhos de Leyland brilharam, sabendo imediatamente a função desse serviço. Mesmo se fosse a rede de dirigíveis do Monarca dos Céus, levaria anos para viajar de um extremo ao outro do continente central. No processo, eles tiveram que atravessar inúmeras regiões perigosas, e até mesmo a Morningstar acharia isso problemático. A menos que fosse absolutamente necessário, outros magos permaneceriam em seus próprios territórios e raramente conduziriam viagens de longa distância. Com o teleporte pela área da Estrela da Manhã, viajar para qualquer região do continente central poderia acontecer em um instante, desde que houvesse uma organização do Morningstar Warlock lá. É claro que, como o teletransporte era pelo portão astral, a chegada seria na sede da outra parte ou até mesmo na Torre do Mago. Isso serviu como uma ameaça para os Warlocks que se teletransportaram. Os Warlocks que os receberam não revelariam facilmente segredos de seu ninho para outro Warlock. Isso exigiu uma certa quantidade de confiança de ambos os lados, bem como a união. No entanto, Leyland acreditava que, com a enorme pressão do mundo externo e a coordenação dos poucos Hadlocks da Lua Radiante nos círculos internos, isso ainda não era um problema. O espaço aqui é grande e há muitas áreas desabitadas. Contanto que você assuma o controle, ele é seu e você está livre para fazer o que quiser, desde que não invada território público. Paul continuou, eu tenho um castelo lá fora, mas você precisa ter cuidado. Nessas regiões desabitadas existem espíritos vingativos e coisas do gênero. As coisas ficarão muito complicadas se você se machucar, já que a maldade foi acumulada em um local. Leyland parecia sombrio enquanto balançava a cabeça, com tato, sem perguntar o que havia acontecido com as pessoas que haviam caído nesse estado. Aliás, onde fica o salão de operações? Leyland deu uma olhada rápida. Depois de sair da praça de antes, havia apenas algumas lojas aqui e ali, com alguns fantoches ou clones dentro de vender itens pessoais. Algumas das lojas tinham fechado as portas, aceitando apenas membros. No entanto, apenas a luz da recepção tinha Leyland em transe. As pedras astrais que ele tinha achado tão difícil de adquirir quando ele estava na terceira posição pareciam ser de menos valor, com cada loja tendo algumas peças. Havia obviamente muitos tesouros aqui. Leyland viu até mesmo alguns equipamentos mágicos de nível médio. No entanto, o que confundiu Leyland foi que a sala de operações que ele estava procurando não pôde ser encontrada. Mesmo depois de andar uma rodada inteira pela área comercial, ele não conseguiu encontrar nada que se assemelhasse a um prédio. Lord Leyland, meu castelo não está muito longe. Que tal irmos lá, provar suco de arco-íris e carne de joias do Gourmet Old? Que tal? Paul riu sem jeito. A expressão de Leyland ficou fria de insatisfação. Paulo estava obviamente com medo de que, depois de ver o salão de operações, ele pudesse avaliar com precisão o valor real de seus itens, desativando assim sua capacidade de tirar proveito dele. Polvo grande, você está enganando novatos de novo? Antes de Leyland ter até incendiado, uma grande flor que parecia uma rosa riu de lado. A rosa parecia mais ou menos do tamanho de um ser humano normal, suas raízes se contorciam e formavam algo semelhante aos 2 pés de um humano. O rosto de uma menina apareceu no estame. Ei, novato! A área pública para negociação está acima de você. Apenas olhe para cima e você saberá.
Não precisa me agradecer. A gigantesca flor em forma humana cantarolou enquanto saltava, enquanto o rosto de Paul ficou vermelho. Felizmente, ele agora controlava uma marionete, e isso não era evidente. Acima de mim. Lane levantou a cabeça, espantado, olhando para os grandes céus estrelados que pareciam um universo, particularmente para a estrela gigante que parecia prestes a cair. Numerosos anéis de luz formavam um padrão ao redor dela, brilhante e belo. Poderia ser. Leyline ficou chocada, a força da alma se estendendo imediatamente para a estrela protetora. Asterisco Rumble. Asterisco como um universo explodindo, a informação fluiu para o cérebro de Leyline. Se ele ainda não tivesse chegado ao reino da Estrela da Manhã e tivesse alguma experiência no passado, ele poderia explodir dessa investida de dados. Vendendo 5.632 gramas de pedra astral. Aceitando troca com item de igual valor. A técnica de meditação de alto grau, Void Phantom, totaliza 5 níveis. Completo. Solicitando. Adquirindo linhagens, restos ou até mesmo mercadorias de criaturas antigas a um preço alto. O preço será favorável. Adicione-me imediatamente. Ao lado estava um símbolo secreto de impressão. Comércio de equipamentos mágicos de nível médio. Eu preciso de um equipamento mágico defensivo. Qualquer diferença de preço pode ser compensada com outras centenas de pedras preciosas. Vendendo seres vivos de Zolat Bom Wolf Tribe, assim como um lobo-rei com um limite de rank 3. Venda de arte arcana espacial, bem como uma coordenada espacial incompleta. Se estiver interessado, por favor, se apresse. Os olhos de Leyline brilharam de azul, o AI-chip rapidamente girando e reunindo todas essas informações, formando uma grande lista de preços e uma linha curva do preço de venda. Leyline riu, entendendo claramente a preciosidade e os preços gerais de certos itens. Haha! O tempo está bom. Paul riu. Lord Leyline, há muita informação caótica aqui. Eu só queria que você descansasse. Paul disse algo que nem ele se apaixonaria. Força da alma precisaria descansar? Inesperadamente, Leyline imediatamente concordou. Senhor Paul, por favor, mostre o caminho. Valky? Você ainda quer ir ao castelo? Não, não. Quero dizer, você não vai dar uma olhada no mercado? Paul estava um pouco confuso e até desnorteado, a ponto de esquecer suas palavras. Haha! O círculo espiritual é o aliado do nosso clã Ouroboros, então eu obviamente acredito em você. Além disso, estou bastante curioso sobre o suco do arco-íris e a carne de joias. Leyline levantou a cabeça e riu, parecendo não se importar. Paul foi imediatamente tocado. O que ele não percebeu foi no momento em que Leyline riu, havia um brilho frio em seus olhos. Depois de sair da área pública, tudo parecia instantaneamente desolado. A área da Estrela da Manhã era um avião, afinal de contas, e não importava quantos de seus poucos Varlocks da Lua Radiante tivessem lidado com isso, eles não podiam atender a todas as áreas. Até mesmo lugares públicos eram frequentados apenas por Morningstar Varlocks, e assim parecia uma cidade fantasma. A área era grande, mas havia poucas pessoas, e a frequência de um indivíduo ocupando uma grande quantidade de terra era extremamente alta. A situação era ainda pior do lado de fora. Além de alguns castelos e edifícios como aquele perto da região pública, as outras áreas eram basicamente um terreno baldio. Os espíritos vingativos formados por pensamentos maliciosos e más intenções eram muito teimosos e difíceis de lidar. Antes de uma completa purificação, até mesmo os Radiamon Varlocks tinham poucos métodos para lidar com isso. Eles só podiam permitir que eles mentissem à toa, nem mesmo capazes de usá-los. Eles seguiram todo o caminho até o castelo de Paul. Embora fosse chamado de castelo, a estética de Varlocks era bastante diferente daquelas pessoas comuns. O castelo em frente a Leyline era de alguns esferoides grandes flutuando no ar, com uma coluna conectando o fundo ao chão. Veja! Este é o castelo que eu mesmo projetei. Que lindos arcos! E esse sentimento de completa perfeição! Oh! Isso me faz querer recitar um poema. Paul estava obviamente de bom humor, mas Leyline recusou educadamente.
No chão, havia uma instalação semelhante a um elevador. O mordomo esperto imediatamente reconheceu a aura de Paul, enviando-o e Leylin para o castelo. Haha! Esta área é bastante rude com apenas alguns servos de ouro refinado. Não se ofenda, Paul levou Leylin a um salão com formas estranhas para se sentar, e um funcionário intelectual imediatamente trouxe um prato redondo. Dentro havia suco que transbordava com aroma, além de carne assada. O suco foi derramado em um copo de vidro transparente, mas revelou um brilho de 7 cores, semelhante a um arco-íris. Eles comer, também, tinham um tom na superfície semelhante às joias. Estes dois eram comida de outro mundo. Mesmo os magos da Morning Star teriam dificuldade em obter isso. O gosto era surpreendente, e embora Paul geralmente não conseguisse se divertir, ele o tirara e mostrará seu tesouro por causa de Leylin. Está tudo bem. Leylin riu enquanto ele balançava a cabeça. Embora ele soubesse que, em teoria, eles poderiam mover os migrantes para o trabalho, a purificação não era completa o suficiente. Além das estrelas da manhã, até mesmo outros Varlocks de baixo escalão podem não ser capazes de lidar com a contaminação, muito menos pessoas comuns. Talvez o chefe do sindicato já tivesse tentado em experimentos nessa área, apenas para se deparar com fracasso. Leylin não pensou nisso, pegando seus talheres de maneira prática e elegantemente cortando uma fatia de carne de joias. Oh! No momento em que o pedaço de carne no garfo entrou em sua boca, o delicioso suco da carne combinou com um aroma único e começou a atacar as papilas gustativas de Leylin, fazendo com que cada célula de seu corpo se alegrasse. Isso é delicioso! Eu não vou segurar então. Com a mente pronta para se vingar, ele começou a apreciar a comida sem restrição, sentindo uma emoção passar por ele enquanto observava a mágoa de Paul.